Que bom ter você aqui no nosso canal novamente. Ou caso você seja novo aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda. Hoje o assunto é sobre sabotagem, autossabotagem. Quais os itens lá da sua infância que provavelmente te afetam até hoje? Itens relacionados ao inconsciente coletivo, padrões que nós temos na sociedade. Nesse vídeo você vai ter aí algumas séries de exercícios práticos, anotações para você começar a identificar, começar a eliminar essas sabotagens. Caso você goste do vídeo, se inscreve no canal, deixa aí os comentários se for o caso, ativa as notificações para que você possa receber novos conteúdos. Nesse vídeo também você vai verificar assuntos relacionados a como ajudar sem se atrapalhar e sem atrapalhar o outro. Isso é muito importante. E caso você goste do assunto que você vai ver nesse vídeo, temos aí toda terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, algumas reuniões que a gente faz exercícios práticos, exercícios teóricos e muitos outros assuntos interessantes. Tem interesse? Eu vou deixar o link aí, tá, na descrição do grupo para você entrar no grupo do WhatsApp. Lá eu disponibilizo toda terça e toda quinta, às 8 horas da noite, para você entrar na reunião. Mas, sem mais delongas, vamos lá para o assunto de hoje. Pessoal, é o seguinte, então eu peguei aqui, como eu tenho o costume já de fazer sempre, eu peguei aqui a informação exatamente do dicionário, tá? Então, lá temos que sabotagem é a ação ou efeito de sabotar. Toda a ação que tem o objetivo de prejudicar alguém, no caso de hoje, óbvio, né? Seria você mesmo. Só que então a gente vai colocar uma palavra, uma forma diferente, né? Vamos colocar autossabotagem. Lembrando que tudo se inicia no campo das energias. Então, e é muito complicado porque nem sempre você identifica que você está se sabotando. Então, por exemplo, quando você se sabota em relação a um curso, você vai ter um autoconhecimento, você vai ter aí algo que é bom para você. Então, já pensando nisso, coloquei aqui para a gente fazer algo voltado à valorização. Então, como que a gente vai reconhecer, como que vamos superar a autossabotagem? Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. Só que aí vem uma questão. Como é que eu vou quebrar esse ciclo se eu não entendo e eu muitas vezes nem percebo que estou me sabotando? Esse é um ponto importante, tá? Autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos de forma consciente, e eu já deixei aqui em vermelho inconsciente para reforçar o que eu acabei de falar. Em muitos momentos criamos uma sabotagem e a gente nem percebe. Ah, mas por quê? Então a gente vai aí falar sobre mais alguns detalhes, padrões, questões da infância, enfim, vamos chegar lá. Que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Então aí está dentro do assunto que eu quero focar mais hoje, que seria a valorização. Quando vê, já acha que não vai conseguir. Seus pensamentos tomam conta de sua mente. Você fica uma pessoa insegura e pessimista. Então a gente já joga tudo, obviamente, onde aqui? Muitas vezes, normalmente, muito mais no negativo. Por quê? Porque a gente já está criando uma sabotagem. Então aí eu coloquei algumas frases só para o seu campo visual aí já ir reforçando algumas informações. E o que te faz se sabotar, né? Então é uma pergunta principal de hoje. Como reconhecer e superar a autossabotagem? Vamos iniciar hoje, então, um processo relacionado ao item de valorização. Por isso que eu até pedi para vocês separarem caderno, caneta, para a gente poder fazer algumas anotações. Sabe que você deveria estar trabalhando em algo, mas continua adiando para começar a fazer. Começa projetos, mas nunca termina. Eu acredito aqui que muitas pessoas se identificam com essa informação, principalmente com essa, né? Começamos muitos projetos e, na verdade, nunca terminamos. Sente-se desmotivado ou desmotivada ou incapaz de prosseguir, mesmo quando há muitas oportunidades interessantes. Pessoal, eu coloquei uma pergunta aqui. O que tem de comum nessas três situações? Vocês conseguem visualizar o que tem de comum, uma informação que nós encontramos em comum com essas três informações?
Dá para perceber que as três informações elas estão conectadas com valorização? Então, aí, se você já quiser até ir anotando algumas informações que você for percebendo aí, seria interessante. Principalmente sobre essa. Quantos itens você começa e para? Quantos itens você deixa para depois? Então, vamos colocar uma informação da seguinte forma, vamos ver quantas pessoas se identificam com essa informação. Eu nem coloquei aqui. Sabe aquela fase da infância que eu gosto de colocar sempre muito o item lá de 0 a 7 anos, primeira infância, que isso reflete muito na nossa fase adulta. Quantas vezes você, por exemplo, já deve ter ouvido aquela história assim, olha, você está brincando, mas você tem que dividir o seu brinquedo ou dar o seu brinquedo para o seu amiguinho, para o seu primo, ou para o seu irmão, ou para quem quer que seja, porque é sua obrigação que o outro se sinta bem. Será que alguém se identifica com essa informação? E isso, se for colocado de uma forma incorreta, principalmente nessa idade, o que você já começa a gerar desde esse momento? Bom, primeiro quem tem que ficar bem é o outro. Depois, eu vou ver o que sobra para mim. Então, pessoal, provavelmente aqui vocês se identificaram muito com essas informações, certo? Lembrando que aqui hoje estamos focando apenas em um item, que é o que eu já tinha falado no início, né? Então, existem muitos outros itens que vão fazer com que eu me sabote. Mas aí, vamos visualizar hoje no sentido de valorização. A valorização em todos os sentidos, não tem a ver só com a questão financeira. Então, por exemplo, quando você se sente uma pessoa culpada por não ter feito algo pelo outro, quando você se sente um certo remorso porque você poderia ter feito mais. Então, são informações que nós estamos, eu, você, todo mundo tem uma certa distorção, certo? Dentro da sua estrutura do inconsciente. Se preocupa com coisas que realmente não deveriam se importar, certo? Não deveriam importar para você. Então vamos fazer um exercício agora da seguinte forma. Anota agora com o que tem realmente se preocupado. Anota no papel. Qual que é a sua preocupação primária ou preocupações? Vou dar alguns segundos para vocês fazerem essa anotação. E é importante anotar para você trabalhar com a sua visão, para o seu inconsciente registrar essa informação. Sinceramente, eu estou fugindo, tá, de qualquer preocupação que não seja comigo mesmo. Quando Parabéns. vem alguma coisa de alguém, eu não quero saber. Estou ficando assim egoísta. Eu estou me preocupando comigo, com o que eu sinto, com as coisas que eu tenho que resolver comigo. No momento, eu não lembro de nada de ninguém, porque eu estou me desfocando mesmo. Olha. Legal. Tá? Vou pegar esse exemplo da Dionísia agora, pessoal, que foi bem legal, Dionísia, eu gostei. Sabe por quê? Olha que interessante. Uma informação que ficou clara aí, que ela verbalizou. Aí eu estou ficando egoísta. Aí pergunto, quando em qual momento, em qual universo, que é a expressão que eu tenho costume de usar, que você está ficando egoísta se você, na verdade, está se valorizando? Você concorda que não faz sentido? Então, essa questão de pensar que você é uma pessoa egoísta, de você acreditar que você está sendo uma pessoa egoísta, de você pensar em você, depois, se sobrar um tempinho, você pensar nos outros, você concorda que você já cria automaticamente uma sabotagem? Então, aí nós vamos... que é um item que a gente vai trabalhar bastante aí, várias semanas, claro, intercaladamente, que seriam os padrões. Padrões que colocaram na nossa cabeça que é o outro primeiro. E não é porque você, reforço de novo, não é porque você está se colocando em primeiro lugar que você está sendo egoísta. Egoísta quando eu tenho dois, eu não preciso e também não te dou. Aí eu poderia colocar talvez, como uma questão egoísta, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento, porque tem outras interpretações aí também, tá? Então, pessoal, olha o que você anotou agora e verifica. Realmente o que você anotou é do seu interesse?
é a sua preocupação? Você deveria estar se preocupando com isso? Então, quando você se preocupa demais em excesso com essas informações, o quanto que você está deixando as suas tarefas de lado? O quanto que você está, na verdade, prejudicando quem você é, tá? Vamos para os próximos slides. Suas preocupações têm a ver com você ou valorizou demais a preocupação com o outro? Ou com o que o outro pensa? Ou com o que o outro acha de você? Ou ainda com o que você poderia prejudicar o outro? Então, por que eu coloquei essas informações? Eu venho trabalhando com algumas pessoas, principalmente, gente, ó, essa informação aqui, ó. Valorizar demais, na verdade, pode ser preocupação ou que o outro fala. Então, se alguém chega para você e fala assim, você, vou pegar um pouquinho pesado, tá? Ah, você é um inútil. Você não presta para nada. Então, se você valorizar demais o que essa pessoa está dizendo, sendo que você é totalmente diferente dessa informação, isso vai fazer com que você crie uma sabotagem? Vai dizer que você nunca ouviu uma mãe falar para a criança, nossa, você não serve para nada, nossa, você não sabe fazer nada, se eu emprestar... Eu já ouvi essas palavras de bocas de pessoas, assim, na minha frente, você é um imprestável. Agora pergunto, se essa criança ouviu isso e essa criança é um adulto hoje, ela realmente, se ela não trabalhou essa informação, vocês concordam que essa criança, ou melhor, esse adulto agora, ele vai se sabotar? Porque ele colocou isso como realidade, tá? Pessoal, tá ficando claro? Anotaram essa informação? Visualizaram o quanto, na verdade, você está se preocupando, ou pensando, ou focando, na verdade, fora do seu eu, tá? Duvida de si mesmo e de suas habilidades, mesmo quando você saiba que é muito capaz. Existem outras maneiras de questão de sabotagem, de itens que ocorrem no passado, e aí volto novamente a falar sobre a primeira infância de 0 a 7 anos, de situações que é um exemplo que eu sempre comento, muitas pessoas já me ouviram falar sobre esse exemplo. Você teve uma dificuldade, um acidente, você caiu de um local alto e você fez uma referência que altura é perigoso. E aí quando você está na fase adulta e você não lembra dessa informação e você vai receber uma promoção no seu trabalho ou você na sua empresa você vai crescer mais com um novo cliente, você começa a ter medo e se sabotar. Aí você fala, nossa, mas por que eu me sabotei? Depois que você se sabota, talvez e muitas vezes você nem perceba, mas outras você percebe. Você fala, puxa, me sabotei feio nessa. Por quê? E às vezes você nem entende. Mas essa informação ficou muitas vezes lá atrás. Então o ponto de se autoconhecer, de se conhecer e saber quem você é e saber todas as suas características em relação ao seu emocional e como que você recebeu essa estrutura da sua infância e adolescência, diz muito do que você é hoje. E principalmente, lembrando, hoje eu fechei só na questão de sabotagem e de valorização, tem muitos outros itens. Na questão da valorização, a gente vai encontrar muitos itens lá atrás. E esse item que eu falo da altura, eu falo porque são casos, é um caso que eu já trabalhei e a gente encontrou exatamente essa informação. Então o que aconteceu com essa pessoa? Todas as vezes que a pessoa ia receber uma promoção, o que ela fazia? Ela dava um jeito de sabotar e entregar, né, como a gente, uma expressão que a gente usa, né, entregar de bandeja para uma outra pessoa. Pessoal, tá dando para se identificar um pouquinho com essas informações? São informações que são muito realidade, né, muito realistas do nosso dia a dia. Tá? Faça o seguinte agora, pessoal. Vocês já fizeram aquela primeira anotação. Vamos fazer uma segunda anotação agora. Tenta puxar na memória aí agora. Qual que foi aquele momento que você sabia, você estava ali, ó, para ter aquilo que você precisava e aquilo te escapou pelos dedos. Então isso pode ser uma promoção, um aumento, uma situação que você ia conseguir ter algo muito melhor e simplesmente se foi. Você fala, nossa, foi quase. Tenta pensar aí agora e anota. Eu fiz isso a vida toda.
Me sabotei a vida toda, desde adolescente. Eu queria fazer uma coisa, estava na minha mão, e eu acabei não fazendo, que nem balé. Ixi, teve tanta coisa. Mas por Mas que você para não fez o balé? finalizar, oi? Por que você não fez o balé? Eu não era nem balé, não era mais a época do balé. Balé foi ficando. Depois eu consegui uma escola, né, de balé, de dança, e eu ganhei. E eu não fui por causa da minha mãe. Porque minha mãe não, porque não sei o quê e tal, e eu acabei me deixando levar. Teatro também. Eu ganhei um curso de teatro de uma professora da escola, do ginásio, e acabei não fazendo também. Não vou fazer, minha mãe fica preocupada, aquela coisa. E finalizando o meu último trabalho, que foi de corretora de imóveis. A coisa estava na minha mão e não finalizava. Às vezes finalizava com outro colega, o meu negócio, entendeu? E não finalizava comigo. Então, mas você percebeu que você estava preocupada com o quê mesmo? Minha mãe, a princípio minha mãe. Depois no trabalho, o colega precisava mais que eu, então eu tinha esse pensamento, não que eu passava para ele, mas eu tinha esse pensamento. Muita gente precisava, eu estava numa situação um pouco mais sossegada, e tudo bem, entendeu? Mas você viu que é interessante, Dionísia, que você falou? A preocupação era mais com a sua mãe. Não que não devemos nos preocupar com os outros, com mãe, com pai, com família, enfim, com quem quer que seja. Mas você percebeu que você colocou como prioridade essa situação, essa pessoa, e você acabou ficando em segundo plano. E ficando em segundo plano, o que aconteceu? Eu me frustrei. Exatamente. A realização ela não vem. É muito diferente, gente, porque assim, de uma situação que você conscientemente você vai prejudicar a pessoa, de uma situação que você precisa optar. Peraí, ou eu faço o que eu quero, o que eu preciso, na verdade, ou o que a pessoa precisa. Então eu me coloco como primeira ou como segunda opção. Mas eu não estou fazendo nada para prejudicar aquela pessoa. É muito diferente. Só que um principal item aí que existe da sabotagem é o quê? Nós já temos isso já está no nosso inconsciente, que primeiro eu preciso ver se eu não estou prejudicando o outro, se eu não posso fazer nada pelo outro. E aquele detalhe, você pode fazer, mas você pode fazer para você primeiro. Eu fiz isso 59 anos. Eu nunca parei assim, eu vou fazer o que eu quero. Eu vivi pensando nos outros, você sabe disso. Sim. Estou modificando, depois que eu te conheci para cá, é que eu estou modificando tudo isso, porque eu não imaginava o quanto isso me incomodava. Eu achava lindo viver a vida, sabe, de todo mundo, cuidar de todo mundo, entendeu? Esse que é um outro ponto, gente, que eu achei legal que a Dionísia colocou. Que nem você falou, né, Dionísio? Achava lindo. Então tem muitas pessoas que realmente a gente conversa e a pessoa fala, não, mas nossa, eu sinto tão bem, porque realmente a pessoa está bem, a pessoa está legal, e eu estou me sentindo bem, mas isso muitas vezes fica distorcido. E novamente reforçando, você pode ficar bem e também dar suporte. A gente só precisa inverter a ordem. Só isso. Então, se você estiver bem, você pode ajudar o outro. Não há problema e não há nada de incorreto nisso. Mas o detalhe é quando invertemos isso. Primeiro o outro, depois eu. Isso é o problema. E essa informação também tem a ver, Dionísia, e também com certeza muitas pessoas vão se identificar, que é esse outro texto. Necessidade de aceitação. Quantas vezes nos sabotamos para nos sentirmos aceitos por uma sociedade, por uma pessoa, por uma família, por um grupo ou quem quer que seja? Então a necessidade de aceitação ela acaba também trazendo um nível de sabotagem, concordo? Só que tem um detalhe. Essa questão dessa aceitação, ela primeiro precisa ser o quê? Uma aceitação de saber quem você é. A primeira aceitação, na verdade, seria essa. Vamos visualizar o seguinte. Pare e pensa agora aí. Vamos pensar num sentido contrário agora. Se você tiver que visualizar numa realidade que uma pessoa que você gosta muito, seja pai, seja mãe, irmãos, não importa, um amigo, amiga, não importa.
mas que você de repente visualiza que essa pessoa sim, ela tem uma falha grande. Ou se você olhar para você e você falar, não, eu tenho realmente uma falha grande. Aí pergunto, realmente você aceita isso? Qual que é a problemática dessa informação? Se você não aceitar aquilo que você realmente é, ou aquilo que você está visualizando, você vai acabar criando sabotagens. Vou dar um exemplo. Atendi uma pessoa essa semana que caiu, o termo que a gente usa, né? Caiu a ficha da pessoa em relação ao passado, em relação à infância. E em todo momento que eu trabalhava com essa pessoa, em momento algum essa pessoa conseguia olhar o pai e falar, meu pai foi, vou usar exatamente a palavra, né? Ruim. Ruim mesmo, como pessoa, como pai. E essa pessoa ela não conseguia, ela tentava sempre amenizar a situação. E o que isso trazia de prejuízo na vida dessa pessoa? Até falando um pouco de numerologia, que é a base, né, do trabalho da terapia, essa pessoa precisava sempre criar uma harmonia, um equilíbrio. Só que com essa distorção, com essa visão que ele tinha dificuldade de aceitar, ele pegava várias outras situações que também eram inadequadas e tentava mascarar como uma situação legal. Vocês concordam que isso também é sabotagem? Então, a partir desse momento que eu percebi agora, nos últimos atendimentos, que ele começou a aceitar essa informação lá do passado, as informações atuais elas também se transformaram de uma forma mais harmônica. Por quê? Porque houve uma aceitação da realidade. Então a sabotagem dele começou a ficar menor. A questão é que a informação que a gente tem, ela não é... O cérebro, né? A nossa mente não identifica como boa ou ruim. Ele simplesmente observa identifica como uma informação. E aí, a partir do momento que você tem essa informação estabelecida, conforme você vai tendo alguma ação e chega próximo de ultrapassar aquilo que você tem estabelecido como limite, entra a sabotagem, né? E a aceitação, ela é fundamental se você quer modificar a informação que foi registrada. Então é inevitável você ter a necessidade de aceitação se você quer modificar qualquer informação. E a sabotagem nada mais é do que a forma com que a gente identifica algo e vai trabalhar em cima dela. Financeira, por exemplo, que em vários momentos eu vejo a valorização sendo consequência de uma informação registrada e não necessariamente a causa da sabotagem. Entende? Consegue entender? Sim. Por exemplo, vamos pegar de questão de dinheiro. Era isso, dinheiro. Alguém agora pode ter a dificuldade de valorizar aquilo que ela tem, né? Pensando em bens, na parte financeira, de crescimento profissional e tudo mais. Então a questão da sabotagem e, consequentemente, da valorização pode ter desencadeado dessa informação e não da valorização. Sim, aí hoje eu estou ali numa empresa, eu estou próximo de conseguir uma promoção, mas no meu inconsciente, na minha mente, tem essa mensagem de, nossa, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, a gente não precisa ser rico, não precisa ser bem-sucedido e tudo mais. Aí eu entro numa autossabotagem. Isso, exatamente. Como se aquilo, na verdade, não fosse o ideal, né? Exato, como se não fosse nem saudável. Isso, né? Então, muitas vezes a valorização ela é distorcida por conta de uma informação e não necessariamente é o ponto de partida. Sim, não, concordo com você. Sim, sem dúvida. É que tem várias formas de a gente acabar abordando isso, né? E isso que você falou faz sentido totalmente. Contanto, Fê, que se a gente for ver que nem esse outro que eu coloquei aqui sobre, por exemplo, ansiedade, você concorda que essa autossabotagem ela pode também levar a pessoa para não que isso seja novamente a questão da causa primária da ansiedade ou da depressão, mas isso pode gerar um conflito que leva a pessoa a isso, certo? E a pessoa nem perceber que é essa questão que você acabou de falar agora que vai levar a pessoa para esses itens. Porque é algo inexplicável. Total. Mas a gente visualiza já, pelo menos já vimos na maioria dos casos, que a questão da ansiedade
depressão, ela é consequência de algo. Isso. Então, e muitas vezes pode ser essa questão dessa sabotagem. Exato. Que nem um exemplo que você deu em relação a... que pegou da Dionísio em relação ao egoísmo e tal. Daí eu lembrei, às vezes a pessoa não se valoriza, né? Coloca sempre o outro em primeiro lugar. Mas às vezes isso é por consequência de um apego familiar, por exemplo. Sim. Né? Tem aquele apego, então tá sempre ali tentando fazer, tem a necessidade da companhia, da presença e faz o possível e o impossível para manter a harmonia ali, alguma coisa do tipo. Sim. E aí, por conta dessa informação de apego, acaba se desvalorizando. Sim, exatamente, porque acaba, na verdade, colocando em primeiro lugar essa necessidade, que é aquilo Sim. que a gente falou no início sobre se preocupar demais com algo que não é da sua conta, entre aspas, né? Colocando de uma forma Exato. mais Aí o focada. ponto que no início eu estava com dificuldade é por conta disso. Que às vezes essa desvalorização, né, ou essa dificuldade em outros aspectos, vem por conta de uma informação estabelecida lá atrás, e não necessariamente da valorização. Que nem para quinta-feira a gente vai fazer alguns exercícios exatamente sobre isso que você falou, que seria o quê? Eu posso, através da parte energética, vamos pensar assim, vamos colocar de uma forma bem simples, é como se a parte energética ela fosse meio que um sabão ali, que você vai projetar, né? Para limpar, higienizar, transformar certos pontos, que nem eu já preparei para trabalhar alguns chakras específicos para poder começar a limpar essa informação. E aí é claro, só que isso vai precisar do quê? De uma atenção, você concorda? Porque se eu começo a ter algumas alterações, eu preciso prestar atenção. Peraí, por que eu estou pensando agora de uma forma diferente? Por que eu estou sentindo de uma forma diferente? E essa aceitação vai ajudar você a detectar essas informações, certo? Sim, e uma coisa tem que estar sempre, a gente tem que ter em mente que quando a gente vai buscar uma informação ou começar uma transformação, vai ter conflito. Ele pode ser intenso ou mais tranquilo, mas vai ter conflito, né? Então, a gente tendo isso em mente, eu acho que a gente fica até mais preparado para continuar a fazer as alterações. Isso, exatamente. E esses conflitos, esses desconfortos que você está falando, né, Fê? Tem muito a ver com esses itens que eu até coloquei no slide, que seria algo inexplicável. Você acaba se sentindo desconfortável e aí é onde entra aquilo que a gente também vê muito em tratamento, né? Que acaba ficando meio conflitante. Você fala, eu vou fazer um tratamento para melhorar e eu estou me sentindo mal. Eu vou fazer um tratamento para melhorar e estou me sentindo desconfortável. Mas aí é legal esse reforço que você deu. A questão de vir algo desconfortável, ela acaba sendo muitas vezes até comum. Né? Tá, então vamos fazer um exercício agora, também rapidinho. Pessoal, anota, mas sejam o mais sinceros possível, tá? Use de sinceridade. A pergunta que eu coloquei, né, que seria quem é você? Então, vamos fazer da seguinte forma. Anota aí da forma que você visualiza. Ou você pode colocar de duas maneiras. Da forma que você visualiza e o que as pessoas dizem. Uma qualidade. Coloca anotado no papel o que você acredita e você sabe que é a sua qualidade e o que as pessoas falam que é a sua qualidade. Pensa e anota. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Mas não fique escolhendo muito não. Tenta usar a intuição, a percepção aí da sensação. As primeiras informações que vierem já põe no papel. Mesmo quem é a razão. E aí quem finalizou... Melhor, vou dar mais uns segundos. Agora quem finalizou, visualiza da mesma forma duas informações. Um grande defeito seu, que você vê, e o que as pessoas veem. Que obviamente todo mundo fala de todo mundo, né? Então você deve ter essa informação aí também, tá? Então visualiza isso e anota no papel. Oi, Vande. Oi, Thalita? Tá ali. Fala aí, tá. Eu coloquei que a minha maior qualidade, que eu acho que eu tenho um coração muito grande, né? Sou muito boazinha. E o meu maior defeito, acho que é a possessão, que eu sou um pouco possessiva com quase tudo.
Tá. E o que o povo fala normalmente é que eu sou uma pessoa muito determinada, e de negativo, normalmente eles falam que eu sou muito brava. Tá, interessante. Então vamos pegar por partes. A parte que você falou que você é muito boa, mas as pessoas falam que você é muito determinada. Esses são os dois itens bons. Sim. Só que olha que interessante. Então, independente do que eu te conheço, independente de qualquer outra informação, vamos usar só essas duas. Então você falou que você então você acaba sendo uma pessoa boa e dizem que você é determinada. E qual é o item que pode estar sabotando aí, vamos colocar assim, na questão de determinação? Então você tem realmente uma determinação ou vamos para o item negativo? Quais são os itens negativos? Possessiva e brava. Então tá. Então, vamos pensar assim, olha a distorção que acaba sendo criada, tá? Em muitos momentos que você vai querer usar da sua determinação, quantas vezes talvez venha na sua mente que você está sendo muito brava ou muito possessiva e você acaba deixando a sua determinação de lado? E para ser boazinha, que é o que você acredita ser, você está sendo boazinha para quem? Para você ou para os outros? Para os outros. Na verdade, ficou bem parecido, eu acho que era Dionísia que estava falando. Sim. Eu me vi bem no lugar dela, assim, mas com alguns anos a menos, né? Porque 90% da minha vida que foi vivida até hoje foi para agradar os outros e não a mim. Então, muitas vezes eu me sabotei dessa forma. Eu não fazia porque minha mãe não gostava que eu ia fazer. Eu não fazia porque o meu professor achava que eu não deveria fazer. Então, acho que a minha maior autossabotagem é agradar o próximo antes de agradar a mim mesma. Então aí nós encontramos, na verdade, duas sabotagens, Thalita. Que seria o quê? Você acaba inconscientemente se bloqueando porque você visualiza que você pode ser uma pessoa possessiva, então você breca. Só que aí naquele momento que você vem com isso, com essa informação de determinação que você tem, e como eu conheço o seu mapa de cabeça, a questão do seu mapa numerológico, então você tem um potencial de determinação. Só que aí quando você usa essa determinação em um momento que você já represou muito essa informação, aí realmente você faz o quê? Você atropela a situação. E aí você acaba muitas vezes se tornando o quê? Impulsiva, porque você quer aproveitar o momento, correto? Então você vê que a sua sabotagem, na verdade, ela te afeta de dois lados. Ou você sabota e você não faz, ou quando você solta, você faz demais. Você extrapola. Exatamente. Então, o equilíbrio aí é aquilo que a gente está trabalhando hoje. Você saber quem você é, entender quem você é e colocar certas, não seriam limites, mas certos entendimentos. O quanto que você deve tomar cuidado e o quanto de não fazer e o quanto que você deve tomar cuidado também de não extrapolar, para você conseguir um equilíbrio. Não sei se eu consegui ser claro. O meu irmão tá aqui, não me deixa mentir, que essa semana que passou aí me chamou de pistolinha, porque eu vou conversar alguma coisa e eu não consigo ouvir opiniões que são diferentes da minha, né? Normalmente, assim, eu já tenho opinião formada, eu vou perguntar não sei para quem. Então, é extremismo mesmo, é ou 8 ou 80, ou é totalmente entregue ou não quero saber. Porque a determinação não é você atropelar e já sair passando por cima de tudo. A determinação é, eu vou fazer, mas qual é a melhor forma? Mais adequada, mais harmônica, mais equilibrada. Agora, a pessoa que ela acaba não usando dessa determinação, ela vai deixar as coisas pelo meio do caminho. Mas existem outros itens que permitem que isso vá ficando pelo meio do caminho. Que seria o quê? Que é o 880. Então também tá bom, então não vou fazer mais nada. E aí você pega e larga. Quer dizer, é a falta do quê? De um equilíbrio entre essas informações. Você concorda que tem muito de sabotagem aí? Sim. Entendeu? Então, por isso que é importante reconhecer e entender como que tudo isso funciona. Vocês vão fazer o seguinte. Dá uma encostada aí, ou se estiver na cadeira, fica de uma forma confortável. Se concentra só na sua respiração. E aí eu quero fazer um exercício com a questão do seu sentir. O sentir não tem nada a ver com emoção, tá? Tem a ver com sentir, só percepção. Então, trabalhe um pouco da sua respiração. Para que você vai trabalhar a respiração? Para você esvaziar sua mente. Para você focar apenas na informação do seu corpo, do seu ser,
das suas energias. Então você vai inspirar pelo nariz, seguindo os slides. Primeiro passo, então, assumir quem eu sou. É muito importante você assumir quem você é. De repente você tem, sei lá, uma dificuldade com insegurança. Tenho, e daí? Agora, se você ficar negando isso, você vai criar uma sabotagem aí imperceptível. Mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Exercício para essa semana, então, gente, seria o quê? A aceitação de quem você é. O seu eu. Comece a observar e aceitar que você tem, sim, muitas boas qualidades, você tem muitos itens positivos, mas também você tem falhas. Falhas, na verdade, que são apenas formas, em muitos momentos, de sabotagem incorretas de interpretar a sua vida. Só isso, tá? Que com o tempo, com a visualização dessas informações, você vai trazendo isso para o seu consciente e você vai conseguindo administrar. Certo? É como pegar aquela informação lá do fundo do baú, vamos tirar para fora, opa, vamos arrumar essa bagunça toda aqui. É isso que é interessante você fazer. Como hoje é terça e quinta a gente vai trabalhar totalmente na parte prática, vamos trabalhar, eu vou montar alguns exercícios, não sei se com cores, chakras específicos, enfim, na quinta-feira eu coloco a informação. E aí vamos começar a trabalhar para dissolver isso, para a gente tirar, que nem o Fernando até comentou, né? Tirar essa informação distorcida que a gente tem aí, que a gente nem sempre sabe o que é. Então a gente vai transformar o quê? Pensamentos, informações inadequadas, padrões nocivos, a gente vai continuar trabalhando com padrões. Trabalhar a energia violeta, na verdade eu tinha esquecido que eu tinha colocado já isso aqui. Essa semana, se vocês quiserem, trabalhe a energia violeta no frontal e a energia laranja no básico e esplênico, focando em sua valorização pessoal. Então percebeu aqui que eu não coloquei nada específico. Eu vou trabalhar uma informação que eu lembrei lá do passado. Aqui vamos pensar assim que é uma forma meio que genérica, é só para você ativar mais isso, porque o frontal ele vai facilitar a sua percepção, o seu raciocínio, a sua percepção de informação, e o básico esplênico para te dar um ânimo a mais, iniciativa, uma força a mais. Então a ideia seria exatamente essa desse exercício. Quem quiser anotar, anota, senão depois eu vou estar disponibilizando esse material sem problema nenhum para vocês. Tá bom? Bom, pessoal, dentro do tempo, foi na medida, era isso que eu queria passar para vocês, a ideia primária aí em relação à sabotagem. E aí a ideia na quinta-feira é fazer o quê? Já logo de início, às 8 horas, vamos começar a fazer exercícios energéticos. Então vamos identificar aqueles padrões que vocês já trabalharam aí hoje, vocês deixaram anotado. Pega essa anotação na quinta-feira e aí sim, aí ali na prática vamos começar a dissolver isso. E provavelmente vai começar a aparecer informações lá do passado. Que nem a Dionísia comentou hoje, a Thalita comentou, o Fernando comentou. Então, o que acontece? Essa informação ela vai começar a vir para o consciente e a gente consegue pegar ela e trabalhar ela de uma forma mais clara. Combinado? Alguma pergunta? Dúvidas? Alguém quer acrescentar algo? Fê, quer acrescentar para o final? Acho que só essa questão da gente não visualizar como um defeito, como algo ruim. Porque foi até algo que eu conversei com o Eiji essa semana. Quando a gente encara uma informação de uma forma negativa, mesmo conscientemente a gente sabe que ela não é boa, mas a gente está lidando com o inconsciente, né? Quando a gente encara de uma forma ruim, a gente cria uma força contrária de resistência, né? Porque é uma energia negativa e a gente está querendo transformar. Então a gente acaba entrando num conflito muito forte com essa informação, né? Quer ver? Pega aí um cara que torce pro Corinthians e um cara que torce pro Palmeiras e coloca eles para debater. Não tem diálogo, né? Um vai puxar a informação para um lado, o outro vai puxar a informação para o que acha mais interessante. Quando a gente passa a visualizar as informações como simplesmente informações, a gente tira essa carga negativa, essa carga pesada que tem de transformação. A gente simplesmente começa a visualizar como um fato que aconteceu e que teve um motivo para acontecer, pode ser consequência nossa, familiar, de vidas passadas, não importa, teve algum motivo, né? E esse motivo fez a gente ser quem a gente é hoje.
Então, a gente consegue até visualizar como gratidão pela situação, Sim. né? No sentido de o que aconteceu é quem a gente é hoje, né? E se aconteceu aquilo, nos serve no dia de hoje para a gente visualizar que tem coisas para a gente transformar, tem coisas que a gente pode ajustar e ser muito mais feliz, ser muito mais próspero, muito mais saudável, e coisas do tipo. E isso é um fato, né? Tudo que aconteceu serve de alguma forma para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, se a gente começar a mudar a perspectiva dessas informações, fica muito mais fácil para a gente transformar. Sim, faz total sentido. Exatamente, Fê. Legal. Até você falando nisso me fez lembrar de um item que eu já comentei com algumas pessoas, que na verdade, tem até um livro que, se vocês quiserem anotar, que é o efeito sombra. Eu já passei para algumas pessoas e é bem legal de você trabalhar essa informação. O Deepak Chopra, se for o caso, depois eu passo no grupo lá a imagem da capa, que seria o quê? São características que nós temos, e aí dentro do que você falou, né, Fê? A gente não pode visualizar aquela informação como algo ruim. Simplesmente é algo que faz parte de você e você precisa aceitar e trabalhar aquela informação. Você tem um excesso de... quero dizer, a pessoa tem um excesso de agressividade, o que você vai fazer? Você vai tentar suprimir isso? Vai chegar uma hora que você vai explodir? Vai. É ruim? De certa forma, não, se você souber canalizar isso. Certo? Então, a pessoa que fala demais também, sim, você pode canalizar isso. É ruim? Não, não é ruim. É uma forma, que nem você comentou, né, Fê? É uma forma... depende de como você olha essa informação. Ela pode ser muito útil, ela pode ser muito favorável a você. Cabe dentro do que você falou, né, Fê? Sim. E aqui a gente não coloca como, foi um acontecimento traumático, então vou observar como algo positivo. Não é isso, não é? Mas já aconteceu, a gente não consegue voltar fisicamente para o passado e alterar. Mas a gente consegue ter uma perspectiva diferente e buscar um crescimento através daquilo. Porque, inevitavelmente, aconteceu por um motivo. Seja pela nossa sintonia, pelas nossas ações do dia a dia e qualquer coisa do tipo. Exato. Então não tem como fugir, né? E a forma com que a gente visualiza, que a gente usa as palavras faz muita diferença. Sim. Né? Eu ia falar isso antes, mas depois meio que você seguiu na linha de raciocínio que eu queria, então eu não comentei. Mas quando a gente coloca defeito, querendo ou não, é um pouquinho mais pesado do que a gente colocar como uma característica. Sim. Né? Quando a gente fala que você pega um produto que está com defeito, o produto está com defeito, é um produto estragado, um produto ruim. Agora, quando você tem uma característica que precisa ser trabalhada, é muito diferente. Né? Você pode ter uma característica que está ali trabalhada em 95%. Sim. Tem margem para se trabalhar. Não significa que está ruim. Né? Agora, quando eu coloco, essa minha característica está com defeito. Mas, ela estava trabalhada a 95%. Sim. Não, bem observado. É perspectiva. Sim. E quando a gente fala de inconsciente, certas palavras vão agregando muita intensidade. E isso vai criando a intensidade e vai se materializando, né? Vamos pensar assim, ela vai se consolidando, né? Ela vai tomando forma isso cada vez mais, porque você começa a acreditar mais e mais naquela informação, né? Sim, e certas palavras fazem com que a nossa mente faça conexões com acontecimentos passados, Sim. que não necessariamente era exatamente o mesmo, mas é semelhante. E aí eu agrego ainda mais intensidade, eu altero ainda mais a minha sintonia, e aí entra naquele loop infinito complicado de lidar depois. Sim, exatamente. Por isso que é muito importante a gente se conhecer, entender, e esse ponto que você colocou também achei bem legal. Visualizar como características, né? E essas características elas podem ser trabalhadas de diversas formas. Perfeito, Sim, perfeito. Que nem foi o que eu comentei, acho que a Dionísia eu comentei também, que é meio que a ideia do Ho'oponopono, né? Você visualizar uma característica, mas de uma perspectiva diferente, compreender que aquilo existe, tinha um propósito,
e você pode utilizar daquela informação para um crescimento. Sim. Assim você evita aquele conflito, fica mais fácil de você transformar a informação. Só que é interessante, né? Dá para complementar no que você acabou de falar, que serve também em tudo que a gente comentou hoje, como é que nós, né, dentro de um padrão aí da sociedade, como que nós fomos direcionados para visualizar essa informação? Não foi dessa forma, né? A gente já é condicionado para visualizar bem mesmo para o negativo, para o ruim, e não, como você disse, né? Numa afirmação positiva, ver apenas uma característica. A gente já tem essa informação já no inconsciente. E você concorda, né, que a gente acaba, na verdade, criando outro ponto de sabotagem por consequência disso, correto? Sim. Até a questão de, sou muito pessimista, eu vejo muitas coisas negativas, por conta disso. Exato. Às vezes, é que quando é colocado, você tem que pensar positivo, você tem que ser autoastral. Dá a ilusão de que é um processo mágico, né? Ou eu vou ficar aqui pensando positivo, as coisas vão se resolver. Vai acontecer, não é isso. Né? Não é assim que funciona. Né? A gente começar a buscar formas alternativas de enxergar aquela situação. É basicamente uma mudança de perspectiva. Sim. O fato existe, não vai mudar. O que a gente consegue mudar é a nossa percepção do fato, da informação. É isso que a gente consegue mudar. Exato. Consequentemente, toda a energia que foi criada. Uhum. Não, acho que em relação a sabotagem, o principal é isso, né? Sim, que a gente é muito complexo. E uma coisa que eu venho falando é que é muito individualizado. Que a gente dá um panorama geral, né? É uma base para cada um individualmente e fazendo as suas conexões, né? Sim. Mas a base é essa. Vários fatores se somam. A informação que a gente tem no passado, a energia que isso é criada, a forma com que a gente lida com as informações, o que a gente tem de ferramenta e assim por diante. É bem complexo e a gente está no caminho de estudar várias formas de ir juntando essas peças para resolver, né? Sim, sem dúvida. Se você ficou até aqui, com certeza você gostou do nosso vídeo. Então, se inscreve no canal, aí ativa suas notificações. E caso você tenha tido alguma dúvida, deixa aí as dúvidas nos comentários ou entre em contato para que eu possa tirar suas dúvidas. Caso você tenha interesse em algum assunto específico, pode também mandar para a gente aqui, que aí eu vou montar nesses dias de terça e de quinta para a gente fazer alguns experimentos, para a gente discutir e falar sobre o assunto. E até o próximo vídeo.